Você já sentiu que sua mente não para um segundo? Como se existissem 1000 vozes dentro de você gritando ao mesmo tempo? Uma te lembrando do que deu errado ontem, outra te fazendo temer o amanhã, outra te enchendo de culpa, insegurança, preocupação. E no meio desse barulho todo, o silêncio de Deus parece ainda mais distante. Quantas noites você já deitou a cabeça no travesseiro e ficou horas preso em pensamentos que te roubaram o sono e a paz? A verdade é que muitos vivem assim. A mente se tornou um campo de batalha invisível. Não é o corpo que está cansado, é a alma. Não são os problemas que mais te desgastam, mas a forma como você pensa sobre eles. Você já percebeu isso? Será que é possível limpar a mente? Será que existe um jeito de silenciar esse caos interior? Será que Deus tem algo a nos dizer sobre essa guerra que acontece dentro de nós? Sim, a Bíblia fala sobre isso. Ela nos ensina que existe um caminho para a renovação da mente. Não é mágica, não é automático, mas é real. E começa quando decidimos trocar os nossos pensamentos pelo pensamento de Deus. Neste vídeo, eu quero te mostrar como a palavra de Deus pode transformar sua mente e seu coração. Quero te guiar por princípios simples, práticos, mas extremamente poderosos para que você volte a ter paz, clareza e equilíbrio emocional. Você está pronto para essa jornada? Talvez você esteja se perguntando, mas por onde eu começo? Como vencer pensamentos tão pesados e repetitivos? E eu te respondo com todo o meu coração. Comece ouvindo o que Deus já disse sobre você. Comece renovando sua mente com a verdade eterna da palavra, porque pensamentos podem te aprisionar, mas a verdade sempre te liberta. Vamos juntos descobrir como a Bíblia nos ensina a limpar e renovar os pensamentos? Vivemos em um mundo acelerado. Tudo acontece rápido demais, informação demais, cobranças demais, notícias ruins o tempo todo, redes sociais que comparam vidas, padrões de sucesso inalcançáveis. E no meio disso tudo, nossa mente vai absorvendo mais do que consegue suportar. Sabe aquele celular que começa a travar porque está cheio de arquivos inúteis, fotos repetidas e aplicativos pesados? Assim fica a nossa mente quando não cuidamos dela. Vamos acumulando pensamentos que não edificam, memórias que machucam, preocupações que sufocam. E sem perceber, estamos vivendo no modo automático, funcionando por fora, mas quebrados por dentro. Quantas vezes você já percebeu que estava reagindo de forma explosiva, impaciente, triste ou desanimado? E quando parou para pensar, tudo começou em um pensamento. Um pensamento gera um sentimento gera uma atitude repetida forma um hábito define o seu estilo de vida. A mente sobrecarregada é perigosa porque nos afasta da presença de Deus sem que a gente perceba. Ficamos tão ocupados com os problemas, com o futuro, com as preocupações, que deixamos de ouvir a voz que realmente importa, a voz do Pai. E sabe o que é mais triste? A maioria de nós aprendeu a conviver com esse caos. Aceitamos como normal ter uma mente cheia de medo, dúvida, comparação, culpa e ansiedade. Mas isso nunca foi o plano de Deus para nós. Deus quer renovar a sua mente, quer limpar os pensamentos que não te pertencem, quer restaurar sua capacidade de sonhar, descansar e confiar. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, segundo Timóteo 1:7. Você tem vivido com equilíbrio mental e emocional? Ou sua mente está travando de tanto pensamento desnecessário? Está na hora de fazer uma limpeza espiritual. Está na hora de filtrar o que você pensa, de silenciar o que não vem de Deus, de organizar o que está fora do lugar. Lembre-se, Satanás sabe que se ele controlar a sua mente, ele controla a sua vida. Por isso, ele tenta te bombardear de pensamentos negativos.
Mas hoje, Deus está te chamando para lutar essa batalha de dentro para fora. Se você está pronto para essa batalha espiritual e confia que Deus pode transformar sua mente, escreva nos comentários: Senhor, renova a minha mente. Que essa declaração seja o primeiro passo da sua transformação. Antes de qualquer mudança verdadeira acontecer na sua vida, algo precisa mudar dentro de você: a sua mente. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre pensamentos, sobre o coração, que no contexto bíblico representa o centro das emoções e dos pensamentos de uma pessoa. Romanos 12:2 talvez seja um dos versículos mais diretos e poderosos sobre esse tema. Ele diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe o segredo que está escondido aqui? A transformação não começa fora, não começa em uma mudança de ambiente, de emprego, de amizades ou de rotina. A transformação começa dentro, na mente. Sabe por que muitas vezes a gente ora pedindo que Deus mude tudo ao nosso redor, mas não vemos nada mudar? Porque Deus está esperando que a mudança comece em nós. Ele quer transformar o mundo à nossa volta, sim, mas o primeiro passo é renovar o nosso mundo interior. Renovar a mente significa trocar o padrão de pensamento do mundo, que é baseado no medo, no egoísmo, na comparação, na busca por aprovação, pelo padrão de pensamento de Deus, que é baseado em amor, fé, esperança, perdão, graça e verdade. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, estava falando para cristãos que viviam em um contexto de perseguição, sofrimento e pressões externas terríveis. E mesmo assim, a orientação dele não foi: fujam, se escondam, esperem tudo melhorar. Ele disse: transformem-se, renovando a mente. Isso é revolucionário. A mente é o campo de batalha espiritual. É nela que travamos as lutas mais silenciosas, mas também as mais intensas. É nela que os pensamentos de Deus e os pensamentos do inimigo disputam espaço. Quem você tem permitido vencer essa batalha? A palavra de Deus é clara. Nós não devemos nos conformar com o mundo. Não devemos aceitar pensamentos de derrota, de medo, de ansiedade, como se fossem normais. Não são. Eles não fazem parte da natureza renovada que Deus deseja para você. A mente renovada é o maior sinal de maturidade espiritual. É o início de uma vida guiada pelo Espírito Santo. E o melhor, é acessível a todos que creem. Mas é importante entender que renovar a mente não significa ignorar os problemas ou fingir que está tudo bem. Não. Renovar a mente significa enxergar a vida com os olhos da fé, mesmo em meio às tempestades. Por isso, te faço algumas perguntas agora. Quais pensamentos têm dominado sua mente nos últimos dias? Eles refletem mais o que o mundo diz ou o que Deus diz sobre você. Se você percebe que seus pensamentos têm te afastado de Deus, se a sua mente está cheia de dúvidas, medos e mentiras, hoje é o dia de começar uma limpeza espiritual. O próprio Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade está na palavra, e é essa verdade que renova, que limpa, que cura. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Comece renovando a sua mente. E no próximo passo, eu quero te mostrar exatamente por que isso é tão importante e como seus pensamentos têm poder de influenciar tudo em sua vida. Vamos juntos? Quer que eu continue com o próximo subtítulo 3, a importância da renovação da mente? Se desejar, é só enviar o comando S e seguirei com mais 400 palavras, mantendo o mesmo estilo inspirador e reflexivo.
Talvez você nunca tenha parado para pensar o quanto seus pensamentos determinam a sua vida. O que mora dentro da sua mente hoje está moldando quem você será amanhã. Seus pensamentos estão construindo ou destruindo o seu futuro. Provérbios 23:7 diz: assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Essa afirmação bíblica é poderosa, porque ela revela um princípio espiritual profundo. Você se torna aquilo que você acredita sobre si mesmo. Se você pensa que é derrotado, você age como derrotado. Se você acredita que ninguém te ama, você começa a se isolar e se afastar das pessoas. Se você pensa que nunca vai conseguir vencer um pecado, uma tentação ou um vício, a sua mente começa a criar muros e você vive preso dentro deles. Por isso, renovar a mente não é apenas um conselho bonito. É uma necessidade urgente para quem quer viver o que Deus tem de melhor. Pense comigo. Como você vai conseguir ter um casamento saudável se sua mente está cheia de feridas e desconfianças? Como vai construir um ministério forte se acredita que não é capaz? Como vai ter paz se seus pensamentos vivem no passado ou no futuro, mas nunca no presente? Muitas vezes, oramos pedindo para Deus mudar as circunstâncias, mas Deus quer primeiro mudar você. Sabe por quê? Porque problemas sempre vão existir. Tribulações fazem parte da vida. A diferença é que uma mente renovada não é controlada pelas circunstâncias, é controlada pela fé. Veja o exemplo de Paulo e Silas em Atos 16. Eles estavam presos, acorrentados, depois de serem injustamente castigados. A maioria das pessoas se entregaria ao desespero naquele lugar escuro. Mas o que eles fizeram? Louvaram a Deus, cantaram hinos, adoraram em meio à dor. Isso só é possível quando a mente foi renovada. Eles não estavam guiados pelos pensamentos naturais, estavam alinhados com os pensamentos celestiais. O mundo moderno tenta nos ensinar que a solução para os problemas da mente está nos bens materiais, na fama, no sucesso exterior. Mas quantas pessoas ricas e famosas vivem atormentadas, depressivas, ansiosas? A verdadeira renovação da mente só acontece quando nos conectamos com o Criador da nossa mente, Deus. Renovar a mente significa substituir as mentiras que você ouviu a vida inteira sobre quem você é, sobre o seu valor, sobre o seu futuro, pela verdade que Deus declara sobre você. E essa verdade está na Bíblia. Você precisa lembrar todos os dias que você é amado por Deus. João 3,16. Você tem um propósito. Jeremias 29:11. Você pode vencer. Filipenses 4:13. Você é perdoado. 1 João 1:9. Você não está sozinho. Isaías 41:10. Por isso, renovar a mente não é opcional para quem quer viver em paz. É essencial. Agora eu te pergunto, quais mentiras você tem acreditado até hoje? Será que você não está vivendo muito abaixo do que Deus preparou para você? Porque sua mente ainda está presa ao passado, ao medo, ao pecado ou à culpa. Hoje Deus quer abrir os seus olhos espirituais, quer te dar um novo padrão de pensamento, quer te ensinar a olhar para a vida com esperança, fé e coragem. Mas essa transformação não acontece de forma automática. Muita gente escuta uma mensagem sobre renovação da mente e pensa: agora que eu sei disso, tudo vai mudar da noite para o dia. Mas a verdade é que não funciona assim. Renovar a mente é um processo, um caminho que precisa ser percorrido dia após dia. Não existe milagre instantâneo quando se trata de transformar pensamentos e quebrar padrões mentais que foram construídos por anos. Sabe por quê? Porque os pensamentos que hoje te aprisionam não chegaram aí de repente. Eles foram se acumulando aos poucos, entraram na sua mente através de palavras que você ouviu, situações que viveu, traumas que enfrentou, medos que cultivou,
E o inimigo sabe disso. O diabo é paciente. Ele semeia mentiras no seu pensamento por muito tempo, até que essas mentiras se tornam tão familiares que você acredita que são verdades absolutas. Mas Deus também trabalha com processos. Ele não está com pressa. Ele prefere construir algo firme dentro de você, mesmo que leve tempo. Porque aquilo que é construído rápido demais, muitas vezes não resiste à primeira tempestade. Lembra do agricultor? Jesus usava muito a figura do agricultor em seus ensinamentos. Em João 15, ele se apresenta como a videira verdadeira e nos chama de ramos. E o que faz um agricultor sábio? Planta, cuida, rega, espera, limpa os galhos secos e colhe no tempo certo. A renovação da mente funciona assim. Todos os dias você precisa plantar a palavra de Deus na sua mente. Precisa regar com oração, precisa proteger o coração contra as mentiras do mundo. Precisa insistir, mesmo quando não vê resultados imediatos. Talvez você esteja lutando contra pensamentos ruins há meses, anos. Talvez você diga, mas eu oro, leio a Bíblia e parece que minha mente não muda. Isso é normal? Isso faz parte do processo? Olha o que diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A renovação da mente acontece um pensamento de cada vez, uma decisão de cada vez. Uma vitória pequena sobre um pensamento negativo já é um passo importante. Você não precisa ser perfeito amanhã, mas precisa ser intencional hoje. Renovar a mente exige disciplina espiritual. Não é algo que Deus fará sozinho, enquanto você permanece passivo, esperando. Ele nos deu a responsabilidade de decidir o que vamos permitir entrar e permanecer em nossa mente. Filipenses 4:8 nos orienta assim: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Percebe? A Bíblia não diz que esses pensamentos virão automaticamente. Ela nos orienta a pensar nessas coisas. Ou seja, existe uma escolha diária, um esforço, e o esforço vale a pena, porque quanto mais você encher a sua mente com a palavra de Deus, menos espaço sobrará para o medo, a dúvida, a comparação e o pecado. Deus quer ver você perseverando, quer ver você lutando a boa luta da fé, quer ver você não desistindo de si mesmo. Você aceita esse processo? Está disposto a ser paciente consigo mesmo e permitir que Deus vá te moldando dia após dia? Muitas vezes, a grande armadilha da mente está justamente na sutileza dos pensamentos que cultivamos sem perceber. Pensamentos negativos nem sempre gritam. Na maioria das vezes, eles sussurram. Eles se disfarçam de precaução, de realismo, até mesmo de humildade. Mas, no fundo, são vozes contrárias ao que Deus diz sobre você. E o primeiro passo para vencê-los é reconhecê-los. Pense em quantas vezes você já se pegou pensando: eu não sou bom o suficiente, ninguém se importa comigo, eu sempre estrago tudo, nada vai dar certo para mim. Essas frases, quando repetidas dentro de nós, não só afetam nossas emoções, mas moldam as nossas decisões e atitudes. E o pior, com o tempo, passamos a acreditar que esses pensamentos são normais, que fazem parte de quem somos. Mas a verdade é que eles não vêm de Deus. A Bíblia nos alerta em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que, como cristãos, temos a responsabilidade de examinar cada pensamento que entra em nossa mente e perguntar: isso se alinha com a palavra de Deus? Isso honra quem eu sou em Cristo? Se a resposta for não, esse pensamento precisa ser descartado, rejeitado, combatido.
O inimigo trabalha lançando setas inflamadas na mente, como diz em Efésios 6,16. Essas setas são pensamentos distorcidos, sugestões enganosas, lembranças dolorosas usadas para nos paralisar. Muitas vezes, esses pensamentos têm raiz em experiências traumáticas, palavras ditas por outras pessoas ou mesmo situações em que fomos feridos. Eles se instalam como uma verdade dentro de nós, mas são mentiras espirituais que precisam ser arrancadas. Um pensamento negativo que é alimentado cresce, e quando ele cresce, ele começa a controlar suas emoções. Um sentimento que é cultivado vira uma atitude. Por isso, precisamos estar atentos ao início da cadeia. O que você tem permitido entrar na sua mente? Que tipo de conteúdo você consome? Com que tipo de conversa você se envolve? Tudo isso influencia os pensamentos que passam a dominar sua vida. Deus nos chama à vigilância, e essa vigilância começa na mente. Se queremos realmente renovar os nossos pensamentos, precisamos desenvolver sensibilidade espiritual para identificar o que nos adoece por dentro. Precisamos parar de aceitar como normais pensamentos que nos afastam da nossa identidade em Cristo. Não é fácil. Muitas vezes, identificar um pensamento negativo é doloroso. Pode ser que você descubra que vem se sabotando há anos, alimentando crenças erradas que te impedem de crescer, de confiar em Deus, de se relacionar com as pessoas. Mas reconhecer é o primeiro passo para vencer. A boa notícia é que Deus não te deixa sozinho nessa batalha. O Espírito Santo te ajuda a discernir o que é dele e o que não é. E a palavra é a espada com a qual você pode cortar esses pensamentos pela raiz. Se até aqui você reconheceu que tem alimentado padrões mentais nocivos, saiba, não é o fim. É o começo da sua libertação. E agora que você sabe como identificar esses pensamentos, no próximo passo, vamos falar sobre a ferramenta mais poderosa que você tem para enfrentá-los, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é apenas um livro com histórias antigas ou conselhos religiosos. Ela é viva, poderosa, atual. Ela não apenas informa, ela transforma. Onde a palavra entra, as trevas precisam sair. Onde a palavra é declarada, mentiras perdem força. Onde a palavra habita, pensamentos são renovados. A Bíblia é o maior presente que Deus deixou para aqueles que desejam ter uma mente saudável e alinhada com o céu. Mas, infelizmente, muitos cristãos a tratam como um livro comum, lendo apenas de vez em quando ou apenas por obrigação. Não entendem que ali está o alimento diário da alma. Assim como o corpo precisa de comida e água para se manter vivo, a mente precisa da palavra para permanecer firme em meio às lutas da vida. Jesus nos deu o maior exemplo de como a palavra é uma arma contra pensamentos destrutivos. No deserto, depois de jejuar 40 dias, ele foi tentado por Satanás. Mateus 4. E como Jesus respondeu a cada tentação, declarando: está escrito. Ele não argumentou com ideias próprias. Ele não ficou em silêncio. Ele não aceitou as sugestões do inimigo. Ele combateu os ataques mentais com a verdade da Escritura. Isso nos ensina que não basta pensar positivamente. Pensar positivo sem a verdade da Bíblia é construir uma casa na areia. Pode até parecer bonito por fora, mas basta uma tempestade para ruir. A verdadeira renovação da mente vem quando enchemos o pensamento com as promessas de Deus. Quando lemos, meditamos e declaramos a palavra sobre nós. O salmista entendeu esse segredo. Em Salmos 119:11, ele escreveu: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra dentro da mente e do coração é como blindar-se contra os ataques invisíveis que vêm durante o dia. Muitas vezes, você pode estar em um momento de ansiedade, medo ou angústia,
e a palavra que você leu pela manhã virá como um lembrete do céu. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Ou talvez você esteja sentindo que ninguém se importa com você e o Espírito Santo te trará à memória. Com amor eterno eu te amei. Jeremias 31:3. Essas verdades precisam ser gravadas em nossa mente com mais força do que qualquer opinião humana ou pensamento distorcido. Porque a voz do mundo muda, a voz das circunstâncias é frágil, mas a voz de Deus é imutável. Por isso, quem deseja renovar a mente precisa se apaixonar pela palavra de Deus, precisa ter sede de conhecer mais. Não é apenas ler um versículo rápido no celular antes de dormir. É dedicar tempo, é mergulhar nas Escrituras, é pedir que o Espírito Santo revele o que está escondido nas entrelinhas. A palavra também é um filtro. Quando você enche sua mente com ela, fica muito mais fácil perceber quando um pensamento não combina com a verdade de Deus. É como se o seu espírito desenvolvesse um radar espiritual que rejeita automaticamente aquilo que não vem do Senhor. E esse filtro precisa ser aplicado em todas as áreas da vida, nos relacionamentos, nos pensamentos sobre si mesmo, sobre o futuro, sobre a família, sobre os medos. Cada situação precisa ser iluminada pela palavra. A palavra é a espada que corta as mentiras. É o alimento que fortalece, é o escudo que protege a mente cansada e sobrecarregada. Se você deseja renovar seus pensamentos e viver livre da prisão mental, comece hoje mesmo a se aproximar da Bíblia de uma forma nova. Leia com fé. Medite com sinceridade. Decore versículos, escreva promessas e declare sobre sua vida, porque toda vez que você enche sua mente com a verdade de Deus, um pensamento negativo perde espaço. Renovar a mente não é só um exercício de disciplina mental. Não é só decorar versículos e tentar pensar positivamente o tempo todo. Renovar a mente é, acima de tudo, um movimento espiritual. É um coração que se rende. É uma mente que se inclina diante de Deus e reconhece: eu não consigo sozinho. Senhor, preciso que o Senhor me ajude a vencer essa batalha dentro de mim. A oração tem esse poder extraordinário de alinhar o coração e a mente com o céu. É na oração que derrubamos muralhas invisíveis. É na oração que colocamos para fora tudo o que está pesando dentro de nós. Muitas vezes, guardamos pensamentos e sentimentos por tanto tempo que eles se tornam feridas internas profundas. Pensamentos de rejeição, de abandono, de culpa, de medo, tudo isso se transforma em um peso insuportável quando não é colocado diante de Deus. Por isso, a oração precisa ser um momento de verdade. Um momento em que você fala com Deus sem máscaras, sem repetições vazias, sem medo de ser julgado. Deus já conhece o que está dentro de você. Ele sabe o que você pensa antes mesmo de você colocar em palavras. Salmos 139:4. Mas Ele quer que você abra o coração para que Ele possa agir. Muitas pessoas acreditam que só podem orar quando estão bem, quando estão em santidade, quando estão com a mente em ordem. Mas é exatamente o contrário. É quando estamos fracos, confusos, cansados e sobrecarregados que mais precisamos correr para Deus em oração. Jesus mesmo nos fez um convite em Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso da alma, descanso da mente, descanso dos pensamentos que te perturbam. Sabe aquele momento em que a mente parece um turbilhão de pensamentos e você sente que está perdendo o controle? Ali é o momento ideal para orar. Mesmo que seja uma oração curta, simples, até desorganizada. Deus entende o clamor de um coração sincero. E quanto mais você ora, mais sua mente se alinha com os pensamentos de Deus.
porque a oração muda tudo, mas principalmente a oração muda você. A oração também é um ato de entrega. É dizer: Senhor, eu não consigo controlar tudo. Eu não consigo mudar tudo, mas eu te entrego meus pensamentos, minhas preocupações, meus medos. Faz a tua vontade na minha mente. Esse tipo de oração sincera é poderosa porque tira de nós o fardo que nunca deveríamos carregar. A ansiedade nada mais é do que o desejo de controlar o que está fora do nosso alcance. Quando oramos, transferimos o controle para Deus, e onde Deus governa, a paz reina. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina exatamente isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa. Deus promete guardar o nosso coração e a nossa mente. Mas a condição é a oração, a entrega, o abrir do coração. Por isso, se você deseja renovar a sua mente de verdade, comece a orar mais. Não só nos momentos de culto, não só nos devocionais. Ore enquanto dirige, enquanto lava a louça, enquanto caminha, enquanto trabalha. Transforme sua rotina em um diálogo com Deus. A oração te aproxima do Pai, te fortalece para a batalha interior, te faz lembrar quem você é nele. E mais, a oração prepara a sua mente para as práticas diárias que vão te ajudar a permanecer firme. Porque renovar a mente é um processo que se constrói dia após dia, com pequenos hábitos que fazem toda a diferença. Renovar a mente é um milagre que Deus realiza dentro de nós, mas Ele nos convida a participar desse processo todos os dias. E essa participação acontece através de práticas simples, mas poderosas, que cultivamos no nosso dia a dia. A verdade é que aquilo que você alimenta dentro de você cresce. Se você alimenta pensamentos ruins, críticas, comparações, medos, sua mente será dominada por isso. Mas se você escolhe nutrir sua alma com as verdades de Deus, a paz se torna o ambiente natural dos seus pensamentos. Por isso, precisamos entender que renovar a mente não é um evento isolado. Não é algo que acontece apenas em um culto poderoso ou depois de uma oração fervorosa. Renovar a mente é um estilo de vida, é uma construção diária. E essa construção começa com um hábito essencial: separar um tempo para Deus logo pela manhã. Antes de ouvir as vozes do mundo, as notícias ruins, as mensagens do celular, as redes sociais, precisamos ouvir a voz de Deus. Uma leitura bíblica pela manhã, mesmo que de poucos versículos, tem um poder imenso de alinhar a mente com o céu. A palavra funciona como um filtro, uma proteção para o que virá ao longo do dia. Outro hábito poderoso é ter momentos de louvor durante o dia. A música tem um efeito direto sobre a alma. E quando você escolhe ouvir canções que exaltam a Deus, sua mente é naturalmente elevada para coisas maiores. Louvar não é apenas cantar. Louvar é declarar quem Deus é, mesmo em meio às lutas. E isso tem um efeito de cura para pensamentos pesados e negativos. Praticar a gratidão também é uma chave espiritual. Todos os dias acontecem coisas boas e ruins. Mas quem tem uma mente renovada aprende a direcionar o olhar para os motivos de gratidão. Pode ser algo pequeno, o alimento na mesa, a saúde, um gesto de carinho, um livramento que nem sempre percebemos. Quando somos gratos, nossa mente se afasta do pessimismo e se aproxima do coração de Deus. Cuidar daquilo que você consome também faz parte desse processo. Filmes, músicas, conversas, redes sociais, tudo isso alimenta ou enfraquece a sua mente. Muitas vezes, sem perceber, estamos envenenando nossos pensamentos com conteúdos que despertam inveja, cobiça, sensualidade, medo ou ira.
Por isso, precisamos ter discernimento espiritual para selecionar o que entra em nossa alma. Outro hábito essencial é reservar momentos de silêncio e reflexão. Em um mundo barulhento, com estímulos o tempo todo, parar por alguns minutos para refletir, orar ou simplesmente meditar na palavra é um exercício de restauração mental. Deus fala no silêncio. Deus ministra em momentos simples de quietude. E, acima de tudo, precisamos praticar o perdão diariamente. Muitas das prisões mentais que enfrentamos são alimentadas por mágoas antigas, por ressentimentos que não foram curados. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Perdoar é libertar o outro do nosso julgamento e libertar a nós mesmos do peso da amargura. A mente renovada é uma mente leve, livre, que não carrega bagagens emocionais desnecessárias. Renovar a mente é um estilo de vida que se constrói passo a passo. Começa na escolha do que pensar, se fortalece com a palavra, se sustenta na oração e se manifesta nos hábitos simples do dia a dia. Você não precisa ser perfeito para começar. Comece como está. Comece hoje. Comece com o que você tem. E Deus, que conhece seu coração e vê seu esforço, te sustentará nesse processo. Uma das maiores causas de ansiedade nos dias de hoje é o medo do que ainda não aconteceu. O coração humano tem a tendência de viver preso em dois extremos: o passado, que já não pode ser mudado, e o futuro que ainda não chegou. E enquanto isso, perdemos o presente, o único tempo em que Deus realmente quer nos encontrar. A mente preocupada com o futuro é uma mente cansada. É como um navegador tentando controlar o mar antes mesmo de colocar o barco na água. As perguntas aparecem em sequência. E se eu perder esse emprego? E se minha saúde piorar? E se eu nunca conseguir alcançar meus sonhos? E se eu for decepcionado de novo? Cada "e se transforma em um peso, uma angústia, uma prisão invisível. Mas Jesus foi direto sobre isso. Em Mateus 6,34, ele nos deu uma instrução clara. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa palavra não é um conselho leve, é uma ordem espiritual. Jesus está nos ensinando a viver um dia de cada vez. Ele não está dizendo para sermos irresponsáveis ou vivermos sem planejamento. Ele está nos ensinando a confiar, a entender que o amanhã está nas mãos dele e nós também estamos. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o que está fora do nosso alcance. E renovar a mente significa justamente abandonar esse controle e entregar o governo da nossa vida a Deus. Quando reconhecemos que Ele é soberano, que Ele cuida dos detalhes, que nada escapa ao seu olhar, a paz começa a habitar dentro de nós. Filipenses 4, 6, 7. Volta a nos lembrar. Não andem ansiosos por coisa alguma. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Paz que vem do alto. Paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. A preocupação não muda o futuro, mas a oração muda o coração. Toda vez que a ansiedade vier te visitar, você tem a escolha de alimentá-la ou de entregá-la a Deus em oração. E acredite, toda entrega verdadeira traz descanso. Muitos pensamentos negativos se instalam porque olhamos para o futuro sem a perspectiva da fé. Mas quando você começa a enxergar com os olhos de Deus, o que parecia impossível se torna uma oportunidade para o milagre. Lembre-se, Deus já está no seu amanhã. Ele conhece o que você ainda nem viveu. Ele já tem provisão para os dias difíceis, já tem consolo para as perdas, já tem respostas para as dúvidas. Seu papel é confiar. Confiar mesmo sem entender. Confiar mesmo com medo. Confiar porque Ele é bom e fiel.
Viver um dia de cada vez não é viver com menos intensidade, é viver com mais presença. É estar inteiro no hoje, sabendo que o mesmo Deus que cuidou do seu ontem e está com você agora, também estará lá quando o amanhã chegar. E para te encorajar ainda mais, no próximo passo dessa jornada, vamos olhar para personagens da Bíblia que também enfrentaram pensamentos difíceis, mas venceram pela fé. Quando olhamos para os grandes personagens da Bíblia, é fácil imaginar que eles foram pessoas inabaláveis, seguras, confiantes o tempo todo. Mas a verdade é que, por trás das grandes vitórias, existiram corações aflitos, mentes perturbadas, momentos de profunda angústia e pensamentos desafiadores. A Bíblia não esconde as fraquezas dos seus heróis. Ela revela que a batalha da mente sempre existiu e que Deus sempre esteve presente para renovar, fortalecer e transformar. Um dos exemplos mais marcantes é o rei Davi. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mas foi também um homem que derramava sua alma diante do Senhor em angústia. Basta ler os Salmos para perceber a oscilação dos sentimentos dele. Em um momento ele clamava: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Salmos 42:5. E logo em seguida ele respondia a si mesmo com fé: "Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Davi nos ensina que vencer pensamentos negativos não é ignorar a dor, mas enfrentá-la com sinceridade diante de Deus e escolher confiar mesmo em meio ao caos interior. Outro exemplo extraordinário é o apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, Paulo, então Saulo, era um perseguidor dos cristãos, um homem violento e cheio de ódio. Imagine quantas lembranças dolorosas ele poderia carregar depois de conhecer Jesus. Quantas vozes em sua mente poderiam acusá-lo: "Olha o que você fez no passado." Mas Paulo entendeu o segredo da renovação da mente. Em Filipenses 3:13 e 14 ele declara: "Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo." Paulo não nega seu passado, mas escolhe não viver preso a ele. Ele avança com a mente renovada pela graça de Cristo. E como não lembrar do próprio Jesus? No momento mais intenso de sua humanidade, no jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou um peso mental e emocional tão grande que chegou a suar gotas de sangue. Um sinal físico de extremo estresse e angústia. Ali, ele revelou um dos maiores exemplos de entrega e confiança. Ele orou ao Pai: "Se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua." Mateus 26:39. Jesus nos mostrou que a vitória sobre a angústia mental não está em fugir dela, mas em entregar-se completamente à vontade de Deus. Esses testemunhos bíblicos revelam uma verdade essencial. Não importa o tamanho da batalha que acontece na sua mente, Deus tem poder para te renovar. Ele fez isso com Davi, com Paulo, com Jesus em sua humanidade, e quer fazer isso com você também. A diferença está em onde colocamos o nosso foco. Se olharmos apenas para o problema, os pensamentos ruins crescem. Mas se olharmos para Deus, mesmo em meio às lágrimas e lutas internas, experimentaremos a paz que Ele prometeu. Esses homens de Deus não foram perfeitos, eles foram sinceros. Foram corajosos o suficiente para levar seus pensamentos cativos a Deus, para entregar sua alma ao Senhor e para declarar fé quando tudo parecia contrário. Eles são prova viva de que renovar a mente é possível, é real, é para mim e para você. Quando a mente é renovada pela palavra de Deus, tudo ao redor começa a mudar. Não porque as circunstâncias externas se tornam perfeitas, mas porque o olhar interior se transforma. A renovação da mente não é só um conceito bonito ou espiritualizado.
É um estilo de vida que gera resultados visíveis, palpáveis e poderosos. Uma mente renovada traz paz em meio ao caos. Não a paz que o mundo oferece, baseada em ausência de problemas, mas a paz verdadeira, aquela que só Deus pode dar. Como Jesus prometeu em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A pessoa que vive com a mente renovada experimenta descanso em situações que antes geravam desespero. Ela não é mais dominada pelas emoções descontroladas, mas aprende a confiar, a esperar e a descansar no cuidado do Pai. Outro resultado evidente de uma mente renovada é o equilíbrio emocional. Os altos e baixos ainda existem. Os desafios continuam aparecendo, mas o coração não é mais um refém dos sentimentos passageiros. A pessoa aprende a se autoavaliar, a perceber quando está sendo atacada por pensamentos mentirosos e logo recorre à verdade da palavra. Ela desenvolve maturidade espiritual. A clareza nas decisões também se torna um fruto natural. Uma mente que foi limpa, tratada e alinhada com Deus, enxerga com mais facilidade os caminhos certos a seguir. A confusão mental começa a dar lugar à sabedoria. Afinal, Provérbios 3:6 nos garante: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Deus ilumina os pensamentos de quem o busca com sinceridade. Além disso, a mente renovada desperta o verdadeiro propósito de vida. Muitos vivem perdidos, sem saber por que estão aqui, se comparando com os outros, tentando copiar vidas que não são suas. Mas quando os pensamentos são transformados, a pessoa começa a entender que foi criada com um chamado único, especial, planejado por Deus desde o ventre materno. O medo do futuro vai perdendo espaço, a culpa do passado vai sendo curada, a identidade em Cristo fica mais forte, mais clara, mais viva. A pessoa passa a enxergar a si mesma como Deus a enxerga, amada, perdoada, escolhida, capaz e cheia de potencial. Outra característica marcante de quem vive com a mente renovada é a leveza espiritual. A vida deixa de ser um fardo pesado e se torna uma jornada com sentido, mesmo em meio aos desafios. Não significa que os problemas desaparecem, mas que o fardo é dividido com Deus. Como Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Pessoas com a mente renovada também se tornam fonte de paz para os outros. Elas não espalham fofocas, não alimentam contendas, não vivem em críticas ou julgamentos constantes. Pelo contrário, suas palavras são palavras de vida, de edificação, de esperança. Suas atitudes refletem o caráter de Cristo. E talvez o resultado mais belo de uma mente renovada seja a proximidade com Deus, porque quando nossos pensamentos estão alinhados com os pensamentos do Pai, o relacionamento com Ele se aprofunda de forma natural e prazerosa. A oração se torna mais constante, a palavra se torna mais doce, o louvor se torna verdadeiro. Tudo isso é o resultado de um processo. E a melhor parte é que esse processo nunca termina. Sempre podemos crescer mais, aprender mais, sermos tratados por Deus em áreas que nem sabíamos que precisavam ser curadas. Renovar a mente é um convite para viver uma vida mais leve, mais rica em amor, mais plena de propósito e mais alinhada com o céu. Chegar até aqui já mostra que existe dentro de você um desejo verdadeiro de mudança. Você não assistiu este vídeo por acaso. Deus viu o peso dos seus pensamentos, o cansaço que você carrega, as lutas invisíveis que só Ele conhece. Mas, mais do que saber disso, Ele quer agir. E a porta de entrada para essa transformação poderosa é a oração.
A oração não é apenas um momento religioso, ela é o lugar onde o coração cansado encontra descanso. A oração é o caminho sagrado entre a sua mente inquieta e o coração de Deus que traz paz. Quando você ora, você sai do campo da preocupação e entra no território da fé. E é exatamente isso que renova a sua mente. Você não precisa esperar ter uma vida perfeita para orar. Não precisa estar forte, nem ter todas as respostas. Deus está pronto para te ouvir exatamente como você está agora. Ele só espera que você se derrame diante dele, porque enquanto você fala, ele cura. Enquanto você confessa os pensamentos pesados, ele limpa e transforma. A oração é o maior presente que temos para renovar nossos pensamentos todos os dias, porque ela nos conecta com a fonte da verdade, da paz e da sabedoria. Quando você ora, está declarando: Senhor, sozinho eu não consigo, mas em Ti eu posso vencer a batalha dentro de mim. E eu quero te convidar a tornar a oração um hábito diário, um estilo de vida. Não deixe para orar só quando a mente estiver em crise. Ore antes da tempestade, ore quando estiver calmo, ore sempre. E se você sente que precisa de um direcionamento mais profundo, de um passo a passo para se fortalecer nesse caminho espiritual de renovação da mente e do coração, eu quero te dar um conselho. Aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo, eu deixei um link especial para você conhecer o Manual do Caminho Sagrado. Esse material foi preparado com muito carinho para te ajudar a desenvolver práticas espirituais que vão transformar sua rotina e fortalecer sua caminhada com Deus. É um manual que vai te guiar nessa jornada de renovação, intimidade com Deus e libertação dos pensamentos que te aprisionam. Clique lá depois que este vídeo terminar e conheça esse conteúdo que pode ser uma chave para um novo tempo na sua vida. E para finalizarmos, eu quero orar com você. Senhor Deus, Tu conheces cada pensamento que passa por essa mente que agora se abre diante de Ti. Tu sabes as batalhas, as angústias, as culpas e os medos que o coração muitas vezes não consegue expressar em palavras. Hoje, nós entregamos tudo diante do Teu altar. Toma os pensamentos cansados e renova com a Tua palavra. Tira o fardo pesado da preocupação, da ansiedade, da dúvida. Enche essa mente com paz, com sabedoria e com a certeza de que Tu tens o controle de todas as coisas. Dá força para que cada dia seja vivido em oração, em intimidade, em confiança. Ensina essa pessoa a se levantar em fé e a viver com a mente livre, leve e cheia da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe aqui nos comentários o que mais falou com você. Compartilhe este vídeo com alguém que também está precisando dessa renovação da mente. E não se esqueça, o link do Manual do Caminho Sagrado está te esperando no primeiro comentário fixado. Espero que essa mensagem tenha fortalecido sua fé e te inspirado a caminhar ainda mais perto de Deus. Se este conteúdo abençoou sua vida, considere deixar um comentário compartilhando o que mais falou ao seu coração. E, se sentir no coração, você também pode enviar um Super Thanks como forma de apoio para que continuemos levando mensagens que edificam e transformam vidas. Para enviar um Super Thanks, basta clicar no botão com o ícone de coração com o cifrão abaixo do vídeo. Escolha um valor, personalize sua mensagem, se quiser, e confirme a doação. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pelo seu apoio.